Olá, meus irmãos, meus amigos. O autor de Aos Hebreus está cada dia aprofundando mais o assunto, cada dia fica mais gostoso ler esses versos e ver o significado de cada um que Deus quer falar aos nossos corações. Hoje nós vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 9, verso de número 27, que está ordenado ao homem morrer uma única vez. Vamos ver o verso completo, que diz assim, ó. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Esse verso, ele está falando sobre o homem corretamente, que o homem só morre uma vez. A Bíblia fala da segunda morte, o dano da segunda morte. Só que ele diz, depois da primeira morte vem o juízo. A segunda morte vem depois do juízo. Então, a Bíblia nunca entra em contradição. Mas ele está falando com referência àquelas coisas que são concernentes ao homem. Tudo único. O único sacrifício de Jesus. Única vez derramou o sangue na cruz do Calvário, não vai ter uma segunda. A vida eterna é única, não tem a segunda. Você não ganha a vida eterna duas vezes. É uma só. Ao homem está dito nascer uma única vez. Mas a Bíblia diz, fala nascer de novo com Nicodemos. Um nascimento físico e um nascimento espiritual. O nascimento físico é único. O homem não pode nascer duas vezes. Ele só nasce uma vez. E nesse primeiro nascimento, o nascimento físico, que ele pode tomar a sua decisão do segundo nascimento, que aí João menciona lá, Nicodemos. Ele primeiro precisa ter o único nascimento físico. Nascimento de pai e mãe. Nascimento da união de um macho e uma fêmea. E aí pode gerar um novo ser, o poder de gerar um novo ser humano. Daí vem, o ser humano cresce, ele tem a oportunidade de tomar a decisão na vida de escolher o sacrifício de Jesus ou rejeitar o sacrifício de Jesus. Por isso a decisão é humana. Ele já nasce condenado, a Bíblia nos ensina, mas ele tem a chance da salvação em Cristo Jesus. No capítulo 6, o autor diz àquele grupo de crentes que estavam brincando com o sangue de Cristo, que Jesus só seria crucificado uma única vez. Não tem uma segunda vez. Então, é uma única vez. Então, ao homem está dito morrer uma única vez. Morreu, você não pode mais tomar uma decisão. Hoje, você pode tomar a decisão de se entregar a Cristo. Você que está assistindo essa mensagem, você está com vida. Se você está vendo, você está com vida. Se você está ouvindo, você está com vida. Se você está caminhando, andando, você está com vida. Pode ser algumas deficiência física, desses que eu citei, que você não tenha, mas se você tem alguma delas, seu coração está batendo, você está vivendo. Então você com vida pode tomar a sua decisão, mas depois que você morrer, você não poderá mais tomar decisão nenhuma. Depois da morte, não há mais decisão, há unicamente o juízo. Então a decisão é com vida. Você pode hoje aceitar, tomar a decisão de se entregar a Cristo e ter a vida eterna. Amanhã pode ser tarde demais. Qual é a causa da morte do ser humano? Olha que interessante, por que eu falando sobre vida eterna? Por que nós temos vida eterna? A causa da morte do ser humano é o pecado. Quando Deus criou Adão, ele era santo. Adão e Eva. Eles não iam morrer, porque não tinha pecado. Eles não iam morrer. Santo não morre. Os anjos do céu, eles não morrem, porque são santos, eles não morrem. Então veja só, qual é a causa da morte? O pecado. Por que nós temos vida eterna? Porque Jesus tirou os nossos pecados que nos condenavam ao inferno. Ele tirou o que nos traria a morte espiritual. Ele tirou, então nós temos vida eterna, como Adão antes do pecado. Vida eterna. É o pecado que condena o homem ao inferno. Depois da morte, você não pode mais se arrepender. Você não pode mais reconhecer pecado depois da morte. Isso só pode ser agora com vida. Então, tome sua decisão hoje e você está com vida. Você conhece alguém que tem mais de 1000 anos que não morreu? Matusalém viveu quase 1000. 900 e tralalá. Quase 1000 anos. Adão também viveu 900 e tralalá. Mas você conhece alguém hoje que passa de 150 anos? E mesmo Matusalém e Adão morreram. Então a morte é para todos. Ela vai chegar um dia e vai bater na sua porta. Ela vai chegar um dia e vai bater na minha.
Ela já bateu na porta do seu tataravô, talvez do seu bisavô, talvez do seu avô, talvez do seu pai, da sua mãe. Eu não tenho mais nenhum bisavô, eu não tenho mais nem avô nem avó. Eu não tenho mais mãe. Tenho um pai, mas minha mãe já descansou no Senhor. Minha mãe já partiu. E um dia a morte vai bater na minha porta também e vai me convocar. Quem tem Cristo, eternamente no céu. Quem não tem Cristo, eternamente no lago de fogo, no inferno, no lugar de sofrimento. Isso é o que a Bíblia diz. Eu não posso negar para você. Eu não posso tentar te iludir. Eu preciso falar o que a Bíblia diz. Então a morte é para todos. Um dia a morte chegou para o rico e para Lázaro. Não sei se vocês conhecem essa parábola, escrita pelo Dr. Lucas. Eu ouvi um homem rico, na sua esplêndida, seu palácio, e havia um mendigo chamado Lázaro. E a Bíblia diz que o mendigo tentava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Coitado daquele homem. Mas a Bíblia diz que a morte chegou para o rico e chegou para Lázaro. A morte chega para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco, para o alto, para o baixo, para o gentio, para o judeu. A morte chega para todos. Agora, você imagina o dia que ela bater na sua porta. Esse momento que é único. Ninguém morre duas vezes. A morte é única, você só morre uma vez. A morte bater na sua porta. É a separação do espírito do corpo. Imagina que momento. E é único. E talvez você dizer para a Dona Morte, espera um pouquinho que eu quero tomar minha decisão. Dona Morte, você teve uma vida inteira para tomar essa decisão. Agora não adianta mais. Chegou sua hora, eu vim te buscar. Pense nisso. Ninguém sabe se vai estar vivo amanhã. Eu estava assistindo o documentário esta semana daquele acidente que houve com um Boeing da Gol, que saiu do Amazonas, Manaus, direção a Brasília. E no caminho chocou com Legacy. E ali, aquele Boeing desentregou-se no ar e caiu na selva amazônica. Eles gastaram meses, a tropa, e assistiram um documentário depois de anos, como eles encontraram o avião, como eles tiraram corpo por corpo. Aí disseram um dia que faltava um só. E eles não queriam desistir. Mas procuraram e disseram, olha, não dá mais. E aí desistiram do último corpo. Voltaram, meses e meses na selva. E ali quando voltaram, havia um erro na contagem das pessoas, descobriram que o último havia sido encontrado. Então eles, na verdade, não deixaram ninguém para trás. Mas não deixaram ninguém o quê? Apenas corpos. Os familiares que aguardavam chegar em casa. As pessoas que foram para aquele lugar, a pesquisa, Manaus. As pessoas estavam voltando de trabalho. Talvez alguns tenham ido pescar, como eu já fiz, gostoso. Estavam voltando para contar as histórias, mostrar as fotos no celular, na máquina fotográfica. Alguns talvez vinham só passear em Brasília, São Paulo, iam fazer algum tipo de conexão. E tantas outras coisas que aquelas pessoas estavam fazendo, estavam com os planos do dia posterior, queriam o horário e etc. Mas quando de repente apareceu naquele quadro no aeroporto, avião desaparecido. E no documentário eles mostrando, começaram a convocar os superiores da aeronáutica. Precisamos de você, estamos com um Boeing desaparecido. Sumiu do radar. Sumiu do radar o Boeing e sumiu do radar os sonhos do dia posterior, do amanhã. O amanhã só pertence a Deus, não a mim nem a você. Você pode hoje tomar sua decisão. Ao homem está dito morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo. Eles pensavam que ainda iam ter vida amanhã. Eles pensavam que iam dar prosseguimento nas atividades. Ali encerrou-se o ciclo da vida. Aqueles que já tinham se entregado a Cristo foram direto para o céu. Mas e aqueles que não tinham a salvação? Foram direto para o inferno, como a parábola do rico e Lázaro.
Lá do inferno ele gritou: Senhor, manda que Abraão permita que venha molhar a ponta da minha língua nesse lugar de tormento. Ele responde: é impossível. Há um grande abismo entre o céu e o inferno. Não podemos mais ir até aí. Você vai querer ficar nessa separação eterna de sofrimento no inferno, ao lado de Satanás? Por que você não escolhe hoje se entregar a Cristo e nesse momento tomar sua decisão? Não estou mandando você escolher uma igreja. Não estou mandando você escolher um pastor. Estou mandando você escolher Jesus Cristo. Como os crentes estavam tentando escolher o judaísmo. E o autor disse: não, é Cristo o mediador da nova aliança, do novo pacto. Você pode nesse instante tomar sua decisão. Se entregue a Jesus Cristo. Amanhã pode ser tarde demais. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento, ó Deus, por poder estar aqui, gravando e falando do teu amor. Mas, ó Deus, as pessoas estão assistindo nesse momento. Talvez alguns queiram, ó Deus, tomar essa decisão e o inimigo está atrapalhando. E eu clamo a Ti, Deus, a Tua liberdade. Que alguns possam até recusar, mas pela vontade própria, não pela interferência maligna, ó Deus. Por isso, ó Deus, age nos corações nesse instante. Ajuda, ó Deus, cada um que precisa e quer tomar sua decisão neste momento. Ajuda aqueles que já tomaram sua decisão, Deus, fortalecendo a fé, para louvor e glória do Teu nome. Abençoa cada lar, Deus, cada família, cada pessoa que assiste essas mensagens, que as Tuas bênçãos estejam sendo derramadas sobre esses lares. Eu te oro, Pai, agradecido, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.